Hoje eu vou fazer uma questão sobre a carta do leitor para um veículo de imprensa. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo, que é o professor Gabriel Torres, colega do professor Felipe, na nossa querida plataforma Linguagens e HM, que tu encontra o link aqui na descrição do vídeo, e aqui embaixo também encontra o canal do professor Felipe, que eu venho fazendo várias questões ao longo desse ano, e também tem muita coisa dos outros anos, lives, sobre método de estudo, sobre como funciona a prova de linguagens, não só correção de questão, porque isso, como eu já disse, já tem aos montes, tá? Vamos para a questão de hoje. Só me ajustar aqui na tela. Mais uma questão da prova 2001/2, 2001, meu Deus do céu, 2001 não tinha nem. 2021 tinha, mas não era não servia para ingresso no vestibular. Perdão. Prova Enem 2021, segunda aplicação, prova amarela, questão 29. Repetindo. Enem 2021, segunda aplicação, prova amarela, questão 29. É essa que a gente vai fazer agora, neste momento, tá? Estamos aqui, vamos começar pelo enunciado, obviamente. A função social da carta do leitor está contemplada nesse texto, porque em relação a uma publicação em edição anterior de uma revista, ela apresenta o quê? Olha só. A gente lê o enunciado para saber o que a questão vai querer da nossa leitura do texto, também para identificar a habilidade que essa questão aqui foi gerada, porque sempre que a questão pede alguma coisa, isso está previsto na matriz de referência do Enem. Esta questão aqui, especificamente, ó, ela é da habilidade de número 3. Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação. Sistemas de comunicação e informação, às vezes a gente pensa Twitter, Facebook, Google, não. Livro, imprensa, sinal de fumaça, é um sistema de comunicação e informação. Ainda não caiu questão sobre sinal de fumaça, mas seria ótimo se caísse, né? Que daí a gente já está num raciocínio de código, de símbolo, que também não é nem um pouco alheio à prova de linguagens, considerando a função social desses sistemas. A função social da carta do leitor é contemplada nesse texto, porque em relação a uma publicação em edição anterior de uma revista, ela apresenta o quê? Então, uma carta de uma leitora enviada para tem alguma relação, tá, com uma publicação anterior daquela revista. A revista publicou, o leitor leu, o leitor escreveu uma carta relacionada, né, quis falar algo relacionado àquele conteúdo publicado nesta publicação. Vamos ver, então, o texto, a carta da leitora. Ó, sou leitor da revista. E acompanhando a entrevista da juíza Kenarik Buljikian, observo que há uma informação passível de contestação histórica. Na página 14, já começou metendo pau, né? Já sabe o que o leitor quer. Na página 14, a meritíssima cita que abre aspas, tivemos uma lei que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil, entre parênteses, Lei Eusébio de Queiroz, e sabemos que mais de 500 mil entraram no país mesmo após a promulgação da lei. Sou professor de história e apesar de, após a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, africanos escravizados terem entrado clandestinamente no país, o número parece exagerado. É possível que 500 mil de africanos tenham entrado ilegalmente após uma lei antitráfico de 1831, a Lei Feijó, que exatamente por seu não cumprimento passou a ser no anedotário jurídico chamada de Lei para Inglês Ver. Como a afirmação está entre parênteses, me parece ter sido uma nota equivocada do entrevistador, e não da juíza entrevistada. De toda sorte, há ilegalidade de trânsito de escravizados para o Brasil, apesar da existência de uma lei restritiva. Revista Cult, tá aqui. Vamos olhar as alternativas. Basicamente, a carta, só para a gente não ter que voltar, né, pela diagramação, é um professor de história que diz que o número depois da Lei Eusébio de Queiroz, de 500 mil escravos, é exagerado. Tá? Diz esse suposto professor de história, né? Que se coloca como professor de história e não como historiador, né? Porque a profissão professor de história e historiador é diferente. A formação pode ser parecida,
Normalmente o historiador é bacharel e o professor é licenciado, né? Mas enfim, interessante que o cara teve o rigor de se diferenciar na própria lei na própria carta para corrigir uma informação que ele julga exagerada, portanto inverídica. A função social da carta do leitor está contemplada nesse texto. Carta do leitor é falar sobre uma publicação que aconteceu. Porque em relação a uma publicação em edição anterior de uma revista, ele apresenta o quê? Ele, né? Ele aqui é complicado, né? Seria a carta do leitor, né? Ou o texto está contemplado. Ah, não, o texto apresenta o quê? Beleza, esse ele é texto. Dá uma olhadinha nas alternativas, tá? Caso tu ainda não tenha feito, ou não saiba, ou não tenha corrigido. Gabarito dessa questão, letra A. Posicionamento relacionado a uma informação contida em uma entrevista. Olha que alternativa clara, límpida, cristalina. Posicionamento relacionado a uma informação contida em uma entrevista. Perfeito. Perfeito. É isso. É um texto sobre outro texto. Faz pouco tempo, acho que deve ter sido na semana passada que eu botei um vídeo que é a questão de um texto falando de outro. Podia ser o mesmo título do vídeo nessa questão aqui. Um texto falando de outro. Uma carta do leitor, que é um texto, né? E o outro texto é o texto que a carta do leitor comenta. Então, é um texto comentando outro texto. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Alternativa B. Relato de acontecimentos históricos norteadores de uma entrevista. A gente não sabe do que era a entrevista. Então, se a entrevista era sobre a Lei Eusébio de Queiroz, beleza, mas podia ser sobre a escravidão no Brasil, podia ser sobre a população negra do Brasil, que ainda sofre com a escravidão perpetrada contra seus antepassados, que envolve todo um sistema de exclusão social. Podia ser isso. Então não tem como cravar, né? E outra coisa, agora que eu me dei conta, a carta do leitor relata acontecimentos históricos? Não. Ela pode relatar, mas carta do leitor faz o quê? A gente está falando em função social. A gente não está falando na especificidade de um texto ou de outro. Carta do leitor faz o quê? Comenta um texto publicado anteriormente naquele veículo. Dentro da carta, pode ter relato de acontecimento histórico? Pode. Pode ter sistematização de dados? Pode. Pode ter a descrição da entrevista? Pode. Pode ter a síntese? Pode. Agora, a função social da carta do leitor é descrever uma entrevista? Não. É sistematizar dados? Não. É relatar acontecimentos históricos? Não. Porque essas alternativas aqui, todas vão dizer respeito à especificidade do texto. Tá? Poesia. Poesia escrita em verso? É. Beleza, a gente tem uma característica da função social do gênero poesia, escrito em versos. Agora, toda poesia rima? Não. Então, a gente tem que diferenciar o que é função social, que é algo geral, da característica do texto, que é algo específico. Função social vai estar ligado ao geral, que é o caso aqui. Carta do leitor faz o quê? Ó, repara que essa alternativa A, se tu tá fazendo várias questões do Enem, tu vai bater com outras questões que tem carta do leitor, tá? Essa podia ser a resposta de outras questões do Enem, porque elas cobram a mesma coisa. A função social de um texto que fala sobre outro, especificamente de uma carta enviada para uma publicação para comentar algo que já tinha acontecido antes, tá? Depois dizem que não dá para saber o que cai no Enem, né? Tá aqui o que cai no Enem. Deixa eu só comentar rapidamente as outras alternativas. Sistematização de dados, nem o texto faz, nem é a função social da carta do leitor. Descrição de uma entrevista, um pouco grande para dizer que descreve, mas ele fala de uma parte, né? Mas não é a função social. Síntese da entrevista não tem no texto e não é a função social. Beleza. Quer saber o que cai no Enem? Repara, não é o que vai cair no Enem, é o que cai. É o que tem uma regularidade, é o que nós temos uma história de cair com frequência, de cair novamente, de ser abordado dessa maneira. É uma prova que já tem um bom tempo, a gente encontra os padrões. Quer conhecer esses padrões? Canal do Felipe, Instagram do Felipe e a nossa plataforma Linguagens, que é bom tu dar uma conhecida também. Agradeço pela atenção e te vejo na próxima correção.